Eu estava acordado tarde da noite. Quando isso aconteceu, eu estava assistindo televisão quando havia passado um anúncio que passaria um episódio novo de Todo Mundo Odeia o Chris. Achei estranho essa série passar nesse horário, já que era um canal aberto. Então preparei alguns lanches para assistir a série. Me sentei no sofá e esperei o episódio começar. Então a série iniciou, só que o estranho que introdução do narrador, que dizia o nome da cidade e o ano, estava sem som. Então em seguida mostrou o título do episódio: Chris odeia todo mundo. Eu nunca tinha visto esse episódio. Bom, eu continuei assistindo, e o episódio começou com a escola Corleone, e é mostrado os corredores vazios. Havia apenas cadernos e lápis espalhados no chão. E depois a tela ficou em estática, e em seguida é mostrado o ginásio da escola, e que todos os estudantes e professores e também outros personagens de outros episódios, como a Garibalda, a paixonite do ônibus, amarrados em cadeiras, e junto a eles estavam os pais e irmãos de Chris, e o narrador narrava o acontecimento, mas só que sua voz estava com um tom mais sério. Então aparece duas pessoas. Elas usavam máscaras de pele, e uma delas parecia ser o rosto de Caruso, outra parecia ser o rosto de Malvo. Provavelmente essas duas pessoas eram Chris e Greg. E Rochelle olhou para um dos mascarados, e com sua arrogância, ela pedia para eles soltar todo mundo. Chris, se vocês não parar com isso, vou mandar vocês para a prisão. E o mascarado se aproximou de Rochelle, e responde com a voz de Chris: não, mãe, nós não vamos parar. Depois dele falar isso para Rochelle, ele subiu na mesa, e começou a falar várias coisas. Eu cansei de ser alvo de pancadas de vocês, ser feito de palhaço, e levar a culpa de coisas que não fiz. Garibaldi, ou melhor dizendo que ele o interrompeu e disse para o Chris sobre os momentos que tiveram juntos, e mesmo ele não de feito nada para a defender, ela ainda o amava e que ainda queria sair com ele. Chris a interrompe e disse: bom, tudo bem, você não ter aceito as minhas desculpas, mas precisava me chamar de Mr. Robô Bobo, respondeu Chris. Eu achei essa parte engraçada. Chris vai em um dos armários, e pega uma serra elétrica, e volta para a direção de Kelly. Ele ligou a serra elétrica, e começou a cortar as pernas da Kelly. A garota gritava de dor. O sangue começou a escorrer na parte que ficava as pernas dela. O sangue sujava o chão do ginásio. Em seguida, Chris deformou o rosto de Kelly, fazendo vários cortes. Então o sangue começou a escorrer pelo rosto dela. Logo em seguida ela morre. Eu cuspi o refrigerante no chão. Eu queria desligar a televisão, mas algo me fez continuar assistindo o episódio. Os estudantes e professores olharam com pavor pelo que o Chris acabou fazendo com a garota. Tônia começou a chamar Chris de criminoso, e Chris vai até um mini fogão, pegou uma caneca de aço, com algo fervendo dentro, e se aproximou de Tônia, e jogou o líquido no rosto dela. Tônia gritava de dor, só que Julius não dizia nada sobre Chris de jogado chocolate no rosto da irmã, e nem por desperdiçar alguns dólares em chocolate e leite. Senhora Morello pedia que Chris parasse com aquele horror. Além disso, ela continuava falando muitas outras coisas sobre ele. Então Chris chamou o Greg, e começou a conversar com ele. E Chris pediu para Greg arrancar a língua dela. Greg se aproximou até a senhora Morello, com uma faca, e puxou a língua da Morello, e cortou a língua dela. Todos começaram a chorar pedindo que eles parassem.
Chris continuava dizendo que quando era ele ninguém tinha pena. A paixonite também começou a gritar com Chris e Greg, dizendo que eram covardes, e que chamaria seu namorado, para dar um jeito neles. Então Chris vai até o mesmo armário, e pegou uma caixa de bombom e flores e foi em direção da garota. E ele enfia os chocolates na garganta dela, fazendo que ela se engasgue com o chocolate, e Chris também usa as flores e enfia em seus olhos. O narrador dizia que tudo estava indo muito bem. Entrou na porta do ginásio, o Caruso. Ele estava sem seu rosto. Caruso, com ódio, vai na direção de Chris com uma chave de fenda nas mãos. Mas Chris foi rápido, e desviou dele, fazendo que Caruso batesse sua cara na janela. E Chris pegou Caruso pelos cabelos e empurrar até um caco de vidro, fazendo que ele atravesse sua garganta. E Caruso acabou morrendo. Depois de Chris ter feito isso, ele vai na direção de Jerome. Chris vai para embaixo da mesa, e pegou uma maleta, e abrir, e tinha nela notas de $1 que eram falsas. Então Chris se aproximou de Jerome, e começou a fazer Jerome engolir as notas de dinheiro. Meio segundo Jerome não estava mais aguentando. Chris, com raiva, usa a maleta de dinheiro e começou a bater várias vezes na cabeça de Jerome. Sangue e dentes voava para todos os lados. Quando Chris estava pronto para dar o último golpe no Jerome, Greg ataca a Chris, e o puxa pela camisa, e dizia que isso estava indo longe demais. Então Chris dá um coice com toda a força na perna de Greg, assim a quebrando. Quando Chris iria bater na cabeça de Greg com a maleta, os policiais invadem o ginásio e rendem Chris. E Chris largou a maleta de dinheiro. Os policiais o algemam Chris, e também o Greg, já que ele participou daquilo também. Então o episódio avança com todos soltos, e Chris e Greg entravam no carro da polícia, e o episódio avançou em um ano, na prisão, e mostrava Chris e Greg atrás das grades, e em seguida Julius apareceu. Ele foi visitar Chris, e dar as marmitas para Chris, e Julius não questionou nada. Quando gastou nas marmitas, Chris e Greg começaram a comer a comida. Então o episódio acaba sem a música final. Eu desliguei a televisão e fui dormir. No outro dia passou uma notícia no rádio que um homem e vários grupos de adolescentes estavam usando um efeito chamado deepfake para criar novos episódios de séries famosas, com o rosto dos atores e atrizes. Depois vender os episódios. E última série foi Todo Mundo Odeia o Chris.